Nessa aula a gente vai tentar entender esse famoso poder disciplinar que o Foucault apresenta na obra Vigiar e Punir, embora em momentos antes e depois, vários momentos inclusive, ele comente sobre ele, mas o movimento clássico é a obra Vigiar e Punir. Então, antes disso, me apresentando, sou o professor Daniel Cidade, minha especialização é Filosofia Política e Ética e especialmente Foucault. Então, quem está curtindo as aulas, convido a se inscrever, curtir, ativar o sininho e compartilhar. Bom, então Foucault começa já o Vigiar e Punir explicando o que é um suplício. Na verdade não é nem explicando o que é um suplício, é literalmente escrevendo um suplício, que é uma pena atroz, né? A ideia de que antigamente se queimava em praça pública as pessoas, fazia uma série de coisas, isso realmente existiu e é bastante desconcertante pra gente pensar nisso. Só um pedacinho da descrição. Seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas e suas cinzas lançadas ao vento. Então, imagina o cara ter o corpo desmembrado literalmente por 4 cavalos, uma corda amarrada em cada um dos membros e ele vai ser desmembrado para morrer. Enfim, é bem pior do que isso, tá? Ele tem uma grande descrição sobre um suplício. Qual que é o objetivo? A ideia de que o suplício é um tipo penal. Um tipo penal que tem as suas características. Ele precisa produzir um sofrimento quantificável que possa ser hierarquizado. Sofreu muito, sofreu pouco, depende da pena, mas ele vai ter que sofrer uma quantidade dependendo do crime. Então o crime grave vai ter um suplício extremamente atroz, muito pior que o próprio crime às vezes. Esse sofrimento ele precisa ser marcante para a vítima, então tem que ter a marca corporal mesmo, tá, gente? Quando a gente lembra de alguns anos atrás, né, a ideia de que um cara invadiu a casa de uma pessoa, essa pessoa não se contenta em bater ou chamar a polícia ou alguma coisa, ela faz uma tatuagem, né, sou ladrão e vacilão. Isso precisa ficar marcado na pessoa. A pessoa que fez isso não inventou a ideia de marcar o infrator ou o criminoso, enfim, a pessoa que comete o crime com algo que tem que ser marcante mesmo. E o suplício também tem que ser ostentoso e triunfal, ele tem que mostrar o triunfo do poder que pune. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente tem aqui o que Foucault chama de poder soberano. E o objetivo do suplício é reativar o poder soberano. Então existe o soberano, Foucault está falando então antes do século XVIII, tá? Porque no século XVIII tudo muda. Existe o soberano tem um poder. Quem que é o infrator? O infrator é a pessoa que está contestando o poder do soberano. Então não é porque ela fez o mal, não é para proteger a sociedade, é para garantir e para ostentar o poder do soberano. Se eu sou soberano, se eu ponho uma lei e você desobedece de forma violenta, a sua desobediência precisa ser teatralizada para a população, para ela ver como é poderoso, como é ostentoso, como é triunfante o meu poder. Então desrespeitar a lei significa desrespeitar o poder da soberania. Foucault vai dizer, o suplício vai desaparecer da tipologia penal. Para Foucault, o desaparecimento do suplício marca o momento em que desapareceu o corpo como alvo principal da repressão penal. Depois a gente precisa repensar Vigiar e Punir, que acerta em vários momentos, mas não é suficiente para a gente analisar a sociedade hoje, embora seja muito importante. Então, quando ele diz que desaparece o corpo, ele está dizendo que o corpo ele deixa de ser esse centro, né? Desaparece o suplício, não tem mais tanto esse ostentar, vai surgir um outro poder para substituir. Esse outro poder que vai surgir é o que Foucault chama de poder disciplinar. É o poder que não vai mais fazer o suplício, é o poder que vai prender, que vai encarcerar. Até o século XVIII, a ideia da prisão ser a única forma de poder, né? A prisão e a multa, mas enfim, a ideia da prisão ser a forma central de poder era desconhecida da sociedade. Era desconhecida do mundo. A ideia de que qualquer coisa, qualquer crime vai ter uma quantidade de prisão era alheia. Até a prisão até existia para certos crimes específicos, para privar a liberdade de algumas pessoas, mas a ideia de que se você furtar você vai preso, por exemplo, se você cometer uma série de crimes que não faz tanto sentido que seja punido com prisão, talvez fizesse mais sentido que fosse punido de outras maneiras. Inclusive quando o suplício começa a ser contestado, vão surgir os reformadores que vão dizer que precisa de maneiras inteligentes de punir, mas não é o que vai acontecer. A gente não vai buscar maneira nem inteligente nenhuma, a gente vai punir sempre com a prisão, e Foucault quer investigar, Vigiar e Punir, por que a gente pune com a prisão e basicamente a prisão. Para Foucault é porque existe esse tipo
penal que a gente chama de suplício, e vai surgir um outro tipo penal que é a disciplina, que é proveniente do poder disciplinar. Vamos dar uma lida num trecho de Vigiar e Punir. A disciplina fabrica, assim, corpos submissos e exercitados, corpos dóceis. A disciplina aumenta as forças do corpo, em termos econômicos de utilidade, e diminui essas mesmas forças, em termos políticos de obediência. Em uma palavra, ela associa o poder do corpo, faz dele, por um lado, uma aptidão, uma capacidade que ela procura aumentar, e inverte, por outro lado, a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. Então, veja bem, esse poder disciplinar ele tem a característica de aumentar a utilidade. O corpo, o disciplinado, ele produz mais, né? Seja no trabalho, seja nas fábricas, né? Esse século XVIII começa a fortalecer, começa a crescer esse ideal capitalista, que vai vir a Revolução Industrial logo em seguida. Então, o corpo precisa ser produtivo. Ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser dócil, e ele precisa ser, se ele precisa ser produtivo, se ele precisa aumentar suas forças em termos de utilidade, ele precisa diminuir essas forças em termos de obediência. O corpo precisa ser obediente ao poder disciplinar. O que precisa ficar claro? O poder disciplinar é uma tecnologia de poder. É uma tecnologia de poder que vai ser aplicado nas escolas, que vai ser aplicado nos hospitais, que vai ser aplicado no exército, nos quartéis, que vai ser aplicado nas prisões. As prisões são só a radicalização desse poder disciplinar. A sociedade inteira vai ter que ser, em algum grau, disciplinarizada. Essa forma de poder descobre que é possível manipular o corpo e multiplicar as capacidades do corpo de acordo com os desejos do poder. O que acontece? Surge o que Foucault vai chamar de micropenalidades. Não é mais o poder de suplício, que são as macropenalidades, que é violência pura. É violência em cada desviozinho. Pensa assim, a lei, ela diz tudo aquilo que o cidadão não pode fazer. A norma, que é mais proveniente desse poder disciplinar, ela diz o que você pode fazer. Então, o cidadão não é... Vou pegar o meu caso, né? Com 8 anos eu decidi que eu ia usar cabelo comprido, sabe-se lá por quê. Não é proibido usar cabelo comprido, mas eu sofri homofobia, mesmo sendo heterossexual, dos 8 aos 15, que foi o tempo que eu usei cabelo comprido na década de 90. Então não era proibido, mas sempre vai vir alguém para fazer uma micropenalidade, para questionar sua sexualidade, para fazer um comentáriozinho engraçado, né, fazer uma piadinha. Então, perfeitamente permitido usar cabelo comprido para homens, mas vão ter várias micropenalidades. Você vai ter que sofrer se você decidir desviar da norma. Então, quando a gente falar de normalização na próxima aula, isso vai ficar mais claro. O que a gente precisa entender é a ideia de micropenalidades. Então, a linguagem precisa se adequar. O que acontece se você falar um palavrão? Ops, calma aí, né? Tá inadequado. Você tá numa sala de aula, você falou um palavrão, né? Então, a sala de aula precisa ser normalizada. Você precisa se adequar aos padrões do poder através de micropenalidades. Existe aquilo que vai ser institucionalizado como lei, mas existe aquilo que não é lei, que é aquilo que é norma. Eu recomendo O Nariz, de Luiz Fernando Veríssimo, um conto bem rapidinho que você acha na internet, pra você entender esse ideal de micropenalidade que pode inclusive destruir a vida de uma pessoa se ela sair fora do padrão. Mas vamos citar uma das minhas passagens favoritas de Foucault. Na oficina, na escola, no exército, funciona como repressora toda uma micropenalidade do tempo. Atrasos, ausências, interrupções das tarefas, da atividade, desatenção, negligência, falta de zelo, da maneira de ser, grosseria, desobediência, dos discursos, tagarelice, insolência, do corpo, atitudes incorretas, gestos não conformes, sujeira, da sexualidade, imodéstia, indecência. Ao mesmo tempo, é utilizada a título de punição toda uma série de processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações ligeiras e a pequenas humilhações. Trata-se, ao mesmo tempo, de tornar penalizáveis as frações mais tênues da conduta e de dar uma função punitiva aos elementos aparentemente indiferentes do aparelho disciplinar, levando ao extremo que tudo possa servir para punir a mínima coisa, que cada indivíduo se encontre preso numa universalidade punível e punidora.
Essa passagem foi meio cansativa, até eu cansei de lê-la, mas é muito importante porque Foucault destrincha de uma maneira muito interessante como cada pequena fração da nossa conduta é passível de punição. Isso precisa ficar muito claro quando a gente pensar em poder. Micropenalidades, porque o conceito de micropenalidade, né, o conceito de micropoderes que já vem das outras aulas, isso tudo vai fazer com que os intelectuais a partir de Foucault comecem a entender que não dá mais para falar só do poder da perspectiva do soberano, não dá mais só para falar do poder que vem de cima, a gente tem que falar do poder que vem de baixo, do poder das palavras, do poder dos gestos, do poder do modo como a gente se veste, do poder do que a gente fala, das piadas, do comportamento sexual, dos julgamentos, de como a gente se refere a fulano, a ciclano, a beltrano. Tudo isso torna-se passível de ser analisado e, de certa forma, resistência. A própria ideia de hierarquia, né? Se você está de acordo com tal exigência do poder, você vai ser promovido. Promovido socialmente, pode ser num emprego, pode ser inclusive em status social, né? Se você se comportar, se você se vestir da maneira certa, se você tiver o corpo ideal, se você tiver o comportamento, a fala ideal, você vai ser promovido socialmente ou rebaixado se você não se encaixar com aquilo que esse poder disciplinar se espera. Então a sociedade inteira vai de certa forma ser englobada por isso que a gente chama de poder disciplinar. Na próxima aula ainda a gente vai falar de poder disciplinar, a gente vai entender então por que Foucault fala que existe uma sociedade disciplinar, para depois entender que não é bem simples assim, que existe também uma biopolítica, tá? Então vamos com calma, porque realmente a gente precisa de bastante tempo aí para começar a entender Foucault, né? Esse curso inteiro aí, pra gente poder pelo menos ter uma base para ler Foucault e não ficar perdido. Então convidar então quem quiser, quem gostou da aula, se inscrever e vamos em frente que o caminho é longo.